Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Sou o pastor Giovanni da igreja Casa na Rocha. É uma alegria estar aqui com você todas as manhãs, falando da palavra de Deus, crescendo, amadurecendo no Senhor. Nosso propósito é que a tua vida seja abençoada, que a graça de Deus venha sobre você, que através desses vídeos devocionais você cresça, você se desenvolva no Senhor e cada dia mais tenha fome e sede pela justiça de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, desde já, dá um like aí, dá um likezinho, dá um joinha, né? Também aperta no sininho e não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Clique também no link aqui para compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas aqui, para que outras pessoas também venham crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Olha o que diz hoje o nosso texto, é Mateus 28, 19 a 20. Nosso tema é: o que é evangelismo? Como é que eu posso desenvolver esse potencial de Deus que todo cristão deve ter, chamado evangelismo? O que é o evangelismo? E nós estamos baseados em Mateus 28, 19 a 20, que é a chamada grande comissão. A Bíblia diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do próprio Jesus. Palavras de Deus para mim e para você. Então, meu irmão, o nosso propósito é isso, é ir, não é ficar esperando, não é ficar sentado numa poltrona, é ir pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. E é o primeiro destaque que eu queria falar para vocês. O que é evangelismo? Fale de um evangelho que vá além das palavras. Vou repetir: fale de um evangelho que vai além das palavras, ou seja, que seja refletido na sua vida através de você. Se necessário for, use palavras, mas que a sua vida seja um evangelho ambulante. Evangelismo, em que consiste o evangelismo? O evangelismo consiste na pregação do evangelho, ou seja, da mensagem da salvação em Jesus Cristo, segundo a fé cristã, a doutrina cristã. E a doutrina cristã é a doutrina de Jesus, mais a doutrina dos apóstolos. Então, constitui-se aqui num ato realizado visando a aquisição de adeptos ao cristianismo, a uma denominação, uma comunidade ou uma igreja local. Então, essa é a definição missiológica aqui, né? A ciência que estuda a arte de evangelizar, das missões transculturais. Evangelismo consiste na pregação do evangelho, ou seja, da mensagem da salvação em Jesus Cristo, segundo a fé cristã. Constitui-se também num ato realizado visando a aquisição de novos adeptos ao cristianismo, a uma denominação, uma comunidade ou uma igreja local. Posteriormente, também a palavra veio a ser usada para significar algum ato que vise produzir conversão ou mudanças de hábitos, crenças e valores. Sempre lembrando que não é nós que produzimos a conversão. Quem produz é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz é o Espírito Santo quem convence da justiça, do juízo, quem convence, né, da justiça e do juízo. Então é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Dessas três coisas: pecado, justiça e juízo. É ele quem convence, é ele quem promove a conversão, que também é conhecido como regeneração, e também é chamado por Jesus em João 3 de novo nascimento. A palavra evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia. A palavra grega aqui é evangelion. O evangelho é a boa notícia sobre a salvação do homem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, antes de ascender aos céus, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para proclamarem o evangelho
a todo o mundo conhecido. E você, tem pregado o evangelho? Aonde Deus te envia, aonde você vai, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, com seus parentes? Você tem pregado o evangelion, as boas notícias de salvação, através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré? O que é o evangelismo? É a grande pergunta que nós estamos tentando responder para você através desse devocional. Essa ordem vale, queridos, para todo crente, até que Jesus retorne para buscar a sua noiva. O evangelismo ainda está ativo. E os crentes precisam ser proativos e não passivos com relação ao evangelismo. O evangelho é a boa notícia sobre a salvação através da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré. Evangelizar é contar essa notícia para quem não a conhece e explicá-la para quem não entende. Então, fazer discípulos é isso, é falar de Jesus, falar da salvação, falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. As pessoas precisam ouvir essa mensagem poderosa. Por isso, é preciso falar. Está lá em Romanos 10, 14. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, tem que ter pregadores para que eles possam ouvir a mensagem do evangelho e serem transformados. Então, para fazer evangelismo, basta falar de uma forma simples, clara e objetiva sobre Jesus, mostrando o porquê que ele é importante na sua vida e na vida dessa pessoa. Como é que também Jesus pode fazer a diferença na vida dessas pessoas? Então, é tremendo isso. 3 coisas que precisa no evangelismo: simplicidade, clareza e objetivo, como eu falei aqui. Então, aproveite as oportunidades que Deus for te oferecer. Lembre-se que as suas atitudes são tão importantes quanto as suas palavras. Não adianta você falar de Jesus e fazer tudo errado, fazer tudo contrário. Não. Muitas vezes o comportamento correto e atos de amor nos levam a conversar sobre Jesus e as pessoas ficam impactadas com aquela atitude sua, com aquele comportamento que fala às vezes mais alto do que uma fala bonita, do que uma oratória rebuscada. Então podemos evangelizar sim e devemos com o nosso modo de vida. O evangelismo é muito importante. Por quê? Porque traz a salvação para muitas pessoas, para muitas almas. Você está saqueando o inferno e povoando o céu. Vou repetir, você vai saquear o inferno e vai povoar o céu. Lembre-se que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus. Romanos 10, 17. Normalmente uma pessoa só vem para Jesus porque um dia alguém lhe falou sobre Jesus. Pode ver, todo convertido hoje, ele vai se lembrar de um momento ou de um processo em que pessoas falaram de Jesus e impactaram a sua vida. E lembre-se, todos precisamos ouvir sobre Jesus. Deus quer dar a oportunidade de ir para o céu para todos, né? Jesus morreu em João 3,16 por todo mundo, né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, e o mundo é a humanidade aqui, todas as pessoas. Por isso Deus ofertou, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, em Jesus de Nazaré, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. João 3,16, tá bom? Quando o anjo, por exemplo, se aproximou dos pastores, né? Quando Jesus ali estava para nascer, ele levou novas de grande alegria para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos se alegraram no nascimento do Salvador. Os anjos trouxeram as boas notícias de que o Salvador estava vindo ao mundo. Está lá em Lucas 2:11. Se até os anjos fizeram isso, imagine eu e você que temos esse grande comissionamento, esse chamado, essa vocação e esse propósito de Deus para as nossas vidas. A mensagem levada pelos anjos era que o Salvador havia nascido. Então, devemos anunciar o Filho de Deus, que o Filho de Deus veio para buscar e salvar aquele que havia sido perdido. Está lá em Lucas 19:10. A essência do Evangelho
consiste em se começar a pregação pelas exigências da lei. E é por causa do fato de que a lei não vem sendo pregada devidamente que há tanto hoje em dia evangelismo superficial, né? Aquele trecho que fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, a gente precisa dizer isso, que o salário do pecado é a morte, que somos todos pecadores e que por causa do nosso pecado estamos indo para o inferno, mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E se nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar, que ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, se cremos no nosso coração e declararmos, confessarmos com a nossa boca, seremos salvos, é o que diz Romanos 10:9, tá bom? Não façam um evangelismo superficial, mas sim um evangelismo profundo. Examine essa questão por meio do próprio ministério de Jesus, e você não poderá evitar a impressão de que, vez por outra, longe de pressionar as pessoas para que o seguisse e se decidisse por ele, Jesus mostrou qual é a dificuldade do caminho, que o caminho é curto, né? Não é largo e espaçoso igual ao do mundo, mas a porta é estreita, é difícil o caminho que conduz à salvação, mas graças a Deus que temos o Espírito Santo para nos guiar, a graça e o poder de Deus para nos conduzir, e nele teremos a vida eterna. Amém? Então você aprendeu o que é o evangelismo, torne-se um evangelista segundo o coração de Deus, e lembre-se, invista em missões, tá bom? Uma das oportunidades nós te deixamos aqui embaixo, tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Em nome de Jesus, tamo junto, amém.